Santos se reuniram e eles têm se desdobrado para nos salvar. É maravilhoso. E é isso que está revelado no santuário. O santuário é de fato uma parábola hoje para nós, uma figura para nós entendermos esse processo. E será uma viagem maravilhosa. O tema apareceu aqui, tem as imagens, já não funciona? Não está passando, né? Então, se der, você me dá um ok aqui. Mas o tema é esse, a justiça de Cristo e os encantos incomparáveis. E os seus encantos incomparáveis. Essa é uma frase que está em Mensagens Escolhidas, eu acho muito bonito. Os encantos incomparáveis de nosso Senhor. Que eles te chamem a atenção sua hoje, e você fique atento a isso. Muito bem. Nós vamos abrir a nossa Bíblia, vamos começar a nossa jornada. Hoje vai ser um estudo bíblico, viu? Nós vamos estudar a Bíblia agora de manhã, vamos almoçar. A hora que eu ver que vocês estão cansadinhos, nós vamos almoçar e nós voltamos para concluir o estudo bíblico. Vai ser um dia de grande aprendizagem. Então prepare a sua Bíblia, mesmo se tiver um celular, e nós vamos ler textos bíblicos e vou precisar da sua ajuda daqui a pouquinho também. Nós vamos abrir agora em Jeremias capítulo 23. Vamos lá? Jeremias 23, o verso 5 e 6. Nós vamos fazer mais uma oração quando você abrir. Jeremias 23, 5 e 6. Vamos orar. Querido e bom Pai, vamos abrir agora a Tua palavra. Sabemos que o Senhor tem uma mensagem especial, transformadora para nós, Senhor Deus. Venha agora nos ensinar. Traga paz ao nosso coração, que a nossa mente se ligue completamente a Ti, ó Pai, e nós possamos ser transformados nesse dia. É o que rogamos por Jesus. Amém. O profeta Jeremias, uma visão do futuro, ele diz o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, que é Jesus, não é? E rei que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. E nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Portanto, agora são todos os salvos juntos, Judá, Israel. E será este o seu nome, com o que será chamado? Senhor? Justiça nossa. Que texto maravilhoso. Ele é a base do nosso estudo hoje. Essa declaração: Jesus, o Senhor, é a minha justiça, é a nossa justiça. E é isso que nós vamos tentar entender hoje. O que é isso? O que é essa justiça? Como ter essa justiça? O que ela faz na nossa vida? Onde é que ela está na escatologia? Em que momento ela vai ser mais importante? Tudo isso nós aprendemos na nossa caminhada, que vocês vão ver no santuário. Agora, Paulo também fala desse importante evento, mas ele chama isso de um mistério, que as pessoas tiveram muita dificuldade de entender de como receber essa justiça. Vamos lá para Tessalonicenses? Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Diz assim. Colossenses, capítulo 1, o verso 26 e 27. Olha só, acharam? Colossenses 1, 26 e 27, diz assim: o mistério que estiver oculto dos séculos, das gerações, ninguém entende isso, irmãos, é um mistério. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo habitar em nós. Isso é um mistério. Como é que o Senhor faz isso? Você já pensou? Como é que o Senhor habita em você? Como é que Ele faz isso? Não responde não, galera. Vamos só pensar agora. Como é que Cristo habita em você? Paulo fala, isso é um mistério. Como é que nós recebemos a justiça de Cristo? Hoje nós vamos entender, irmãos, que o processo, vou dar aqui um relance, nós vamos aprofundar. E a minha justiça
tem que ir para onde? Para o pó, para o lixo. E quando a minha justiça, que é o meu eu, é difícil para a gente, mas quando ele vai para o pó, quem então pode tomar o trono no nosso coração? Jesus Cristo. Através do Espírito. Jesus Cristo habita no nosso coração. Esse é o processo de recebimento da justiça, é um mistério, mas hoje nós vamos entender. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Nós somos a última geração. Olha o que está acontecendo aí. Incêndios, inundações, guerras, rumores, violência, crimes, toda espécie de mal, irmãos. A sociedade está do avesso. Sinais da volta de Cristo. Então, o que o Senhor está fazendo agora? Preparando um povo para recebê-lo. E qual a mensagem que prepara esse povo? A mensagem da justiça de Cristo. A mensagem da justificação pela fé. O que é o processo de justificação pela fé? É tornar o homem pecador justo. O que é ser justo? É ser obediente. Eu sou obediente? Não, eu sou um rebelde. Nós somos transgressores. Paulo diz que não há um justo, um sequer. Então nós podemos olhar uns para os outros aqui e dizer tranquilamente, que a Bíblia diz isso: aqui não há um obediente. Não há. Mas há um que obedeceu. Você sabe quem é? Jesus. O nosso Senhor Jesus. Ele veio aqui, viveu a nossa vida e foi obediente. E no processo de justificação, o que ele faz? Ele transfere a obediência de quem? Dele para quem? Para você. É isso que vamos estudar isso hoje, irmãos. Vamos ficar assim. Você fala, tá bom, chega. Já entendi. Mas isso precisa ficar muito fixado em nós. Meu eu para o pó. Para que a justiça de Deus tome conta. Você sabe como era o piso do santuário todinho? Do tabernáculo também? Terra, pó. Porque na caminhada cristã, nós vamos fazer hoje, aqui dentro do santuário, o seu eu tem que ir para onde? Pó. E a sua caminhada é aqui na terra, irmãos. É aqui que você tem que tomar todas as decisões. Não vai dar tempo depois, quando Jesus voltar. É agora. É a hora de entregar. Sabe o que nós devemos fazer nesse momento? Reconhecer que somos fracos, que somos pó, que temos pecado. O Senhor só pede isso de nós. A confissão, o arrependimento é o único gesto. Quando você, está vendo aqueles dois ali, ó, tem um ajoelhadinho? Quando você chegava no santuário, você chegava com o seu animalzinho, o que você fazia? Você fazia uma oração na cabeça do animal. Você confessava os seus pecados. Então você sacrificava aquele cordeiro. O sacerdote, que representa quem? Jesus, ele vinha e coletava aquele sangue. Agora o seu pecado estava onde? No sangue. Quem carregou os seus pecados na cruz? No sangue de Cristo. Nós cantamos isso, nós falamos isso. Então o seu pecado estava no sangue. Agora quem levava o sangue com os seus pecados para dentro do tabernáculo, da tenda? Quem fazia isso? É você ou era o sacerdote? É o sacerdote. Qual é o seu papel então em todo esse processo, queridos? Só para você pensar. É apenas confessar, se arrepender e agora observar que o Senhor Jesus, que é o sacerdote, vai pegar o sangue dele próprio, que ele é o cordeiro também, que ele é tudo ali. Nós vimos isso no nosso último encontro. Ele é tudo no santuário. Ele vai levar os seus pecados e ele vai cuidar desse assunto. Por isso que chama-se justificação pela fé. É qualquer fé que confia nisso? É a chamada fé de Jesus. Eu sei que você tem fé em Jesus, mas hoje nós vivemos em dias
que nós precisamos de uma fé superior, que é chamada fé de Jesus. Nós vamos ver isso à tarde, depois do almoço. O que é a fé de Jesus? Como tê-la? Vai ser muito importante, porque isso aí complementa, porque você sabe como receber completamente a justiça de Cristo. Nós vamos aprender a fazer a oração da fé. O Sr. White fala muito da oração da fé. Nós vamos ler a oração da fé na Bíblia. E você vai saber como utilizá-la. É poderoso. Mas isso à tarde, depois do almoço. Muito bem. Então vamos fazer, ainda não temos, né? Então vamos fazer o passeio aqui por enquanto, irmãos. Enquanto eles tentam localizar alguns slides. Veja, você, imagine que você está fora da entrada do santuário. Você está no mundo, você aceitou Jesus. Eu estou relembrando o nosso último encontro, rapidinho, para os que não estiveram aqui. O primeiro encontro que você tem com Cristo é na cruz, o altar de holocausto. E logo em seguida você é batizado, a pia. Perceba que é um caminho. E então agora você deve avançar para onde? O Senhor te lembra que é o sacerdote, que está com sangue. É ele. Você aceita Jesus como seu Salvador, você é batizado e você entra na tenda. Aqui é a tenda, por dentro. E lá, o que você faz lá? O que o Senhor tem para lhe oferecer no lugar santo? Como é que serve o lugar santo, vocês acham? Para santificar. O processo não é santificação pela fé? O processo é para santificar. Então veja, quando você entra no lugar santo, o que você deve comer todos os dias? A palavra. Pão, a palavra. Está ali na mesa. O Senhor Jesus está ensinando, tudo ilustrado o que nós devemos fazer. Irmãos, um cristão que não come o pão, você não está construindo sobre a rocha. Você não está enchendo suas botijas de azeite. Não está. Você precisa comer pão com Jesus. É uma peça pequenininha, é você e Ele. Logo em seguida nós temos nós temos do outro lado oposto o candelabro. Representa a igreja de Deus, irmãos. Apocalipse 1:20. Com o Espírito Santo, com azeite, com o Evangelho, com a luz que ilumina. Lá está. Quando você testemunha, quando você fala de Jesus, esse processo é para santificar, irmãos. Nós temos que passar por ele. E a comunhão com Jesus, o perfume de Cristo, a sua graça, o incenso, que Ele nos envolve em nossa comunhão, em nossas orações com Ele. Irmãos, isso é todo dia, isso é um caminhar. Esse processo, ele vai e volta, irmãos. No pátio nós recebemos o perdão de Jesus. Mas há perdão também no lugar santo? Sim, o sangue não vai ali naquele altar? Nos cornos daquele altar? Vai. Onde há sangue de Cristo, há perdão. Amém? Amém. Agora, no lugar santo dos santos, tem sangue lá dentro? Tem, uma vez por ano, é levado o sangue lá para dentro. Lembra? No dia da expiação? Então você percebe que o perdão, ele está em todo o processo. Olha o título, justificação pela fé, que nós estamos analisando agora, a caminhada, a mesma, né, que nós estamos fazendo. Ali você vê que é uma linha do tempo, não é? Porque esse processo de salvação já foi oferecido. Esse assunto é novo, será que eu estou falando para vocês? Quando Adão e Eva pecaram, o que foi que Jesus fez para eles? Eles tinham feito uma veste de folha de figueira, lembra? Está logo em Gênesis 3. Aí Jesus foi lá e fez o quê? Deu para eles uma veste de cordeiro, de pele de animal, de cordeiro, provavelmente. Ele substituiu a veste que ele estava usando, justiça própria, o eu, por a veste do cordeiro. Justiça de quem? De Cristo. Percebe? Então esse assunto não é novo, irmãos. Esse assunto é muito antigo. Mas nós temos que hoje ter ele assim, muito claro. Porque nós vamos ver alguns textos e vamos ver que esse assunto está relacionado com a terceira mensagem angélica. É o assunto que nós teremos que viver e explicar para as pessoas, para que elas tenham esperança, para que elas compreendam que o Senhor pode oferecer perdão, Ele pode oferecer a santificação e Ele pode oferecer a obediência dEle, porque a nossa não serve para nada, nós já entendemos. Esse é percebe que são três áreas, né? Basicamente, o pátio,
lugar santo e o santíssimo. E o Senhor oferece perdão, santificação e obediência. Só que o que eu estou querendo dizer agora é que essas três coisas, elas estão em todos os ambientes, na verdade. Você aqui no pátio, você recebe perdão quando você aceita Jesus, mas você também é santificado. A pia, o batismo. Alguns aqui talvez fumavam, deixaram de fumar, bebiam, deixaram de beber, jogar, sabe? Você já começa um processo, quando você toma uma decisão para Cristo, já há mudanças. Mas esse processo, o problema é que nós achamos hoje, um conceito que foi entrando, que uma vez batizado, você crê em Jesus e foi batizado, você está salvo. Não é isso assim que a gente pensa hoje? Hoje a gente ouve isso, né? Isso é muito evangélico, né? Mas esse é o nosso conceito, é o nosso ensino? Não é. Nós estamos descobrindo que a gente tem patinado por causa disso. E o santuário é muito claro para explicar que existe um lugar santo para santificar e um lugar mais santo ainda, para te deixar mais santo ainda. Percebe? Então, nós precisamos mudar essa ideia. Então, saia do pátio, avance para o lugar santo. E Paulo diz mais, que nós devemos com intrepidez ir para o lugar santíssimo. Mas ele fala assim, pelo sangue de Cristo. Por que eu destaco isso? Porque não adianta um esforço seu para ser obediente. Você pode até conseguir um pouco, mas o Senhor, Ele quer ver a sua obediência? Não. Quer ver a obediência de quem em você? Vocês estão entendendo? Muitos aqui já sabem desse assunto. Mas isso precisa ficar muito, muito claro e com certeza no nosso coração. Que a minha obediência não serve para nada. A nossa vontade tem que anular e tem que permanecer a vontade de Cristo. A minha obediência, eu estou obedecendo, eu estou dízimo, eu dou oferta, eu estou aqui na igreja. Maravilha, está tudo certo, mas você tem que fazer tudo isso, tem que ser Cristo fazendo através de você. Por amor. Como o irmão chegou lá? Nós vamos chegar lá. Esse é o amor. Esse é o final. Do processo é o amor. Porque o que diz o mandamento? Amar quem? São dois, né? Jesus resumiu. Amar a Deus. Então, quando você está no ambiente, no lugar santíssimo, olha lá, tábua. Duas tábuas. Amor a Deus, amor ao próximo. Se você não ama a Deus, você não ama o próximo. Pode ter certeza disso. O processo da justiça de Cristo te leva a conhecer a Deus. Você vai ver isso hoje. Você fala, o Pai é assim? Então você, quando começa a amar a Deus, a sua relação com as pessoas começa a mudar. Você começa a ser mais paciente, mais tranquilo. É o amor, é essa transformação que a justiça de Cristo nos leva. É fantástico. É restaurador, é reformador. Muito bem. O que mais precisamos lembrar da nossa caminhada aqui? Então você, lembra que é o sumo sacerdote, o sacerdote que está fazendo isso com você, com sangue, mas uma vez por ano ele entra lá no lugar santíssimo. Quando ele entra lá, ele se depara com a urna, o maná, que representa o quê? Nós falamos outra vez, lembra? A reforma de saúde. Porque ela deixa a sua mente mais clara. Se você não faz as reformas, você não consegue avançar. É um ato de amor, irmãos. E é um exercício de obediência importante. Você lembra que o primeiro pecado foi por quê? Eles comeram. O gesto de comer algo foi o primeiro pecado. Transgrediu. Então, nesse processo de restauração, é muito importante que a gente aprenda a obedecer no que nós comemos. Eu sei que é um assunto duro. Lembra o povo de Israel? Eu não gostava do maná, né? Eu reclamava muito do maná. E a gente reclama, mas, irmãos, não dá mais. O tempo é pouco agora. Nós precisamos aprender a obedecer. E a alimentação é básico para que a nossa mente fique clara, o Espírito possa falar, e nós possamos ouvir e querer obedecer. Outro objeto importante junto na arca, vocês lembram qual era? Além da urna, além dos mandamentos, tinha mais a vara de Arão. E o maná. O maná nós falamos, é a reforma de saúde. Mas a vara de Arão representa a presença de Deus durante a nossa jornada. É Deus nos dando apoio, nos dando sustento na nossa caminhada. E Ele faz isso através de seus profetas.
A vara representa o auxílio que o Senhor nos oferece através do espírito de profecia, dos testemunhos. Então, queridos, se você ainda não tem o hábito de ler o testemunho, o espírito de profecia, precisa consciência. Esses dois elementos, veja que eles ocorrem dentro do lugar santo. Está vendo aqui em 1844? Ali no cantinho direito, ali no meio, tem uma faixa que veja uma linha do tempo. O Éden, quando Cristo morreu na cruz, quando ele entrou quando ele entrou aqui no Santíssimo, e finalmente a volta de Jesus. Quer pôr aquela maior, aquela geral? Pode ser a última ou a primeira? Isso, pode ser essa. Isso lá. Então você tem assim aqui o Éden, você tem quando Jesus estava na cruz, está consumado. Lindo isso, né? Como o santuário vai nos dar uma parábola nisso. Jesus entrou no Santíssimo em 1944, e então ele vai dizer: está feito. Haverá aí um pequeno período de prova, né? Muitos dizem aproximadamente 1 ano, e então é a volta de Jesus. É um tempo, né? A senhora White fala em 5 anos, né? Um grande conflito várias vezes, e depois nós entraremos no milênio, um milênio de paz, um Shabbat, um descanso, como o sábado é para nós. Hoje já é um exercício da eternidade. Hoje é um dia para a gente ter paz, esquece aí os problemas hoje. Fica tranquilo, fique em paz, irmãos. Nós estamos aqui, graças a Deus. Vamos estudar aqui a palavra do Senhor. Ele tem algo para nos ensinar. Ele está mostrando o seu plano. Ele está mostrando toda a obra que Ele fez por nós, o seu sacrifício. Né? Jesus fez o processo inverso, né? Ele veio do céu, foi batizado e morreu. Nós vamos aqui em direção ao lugar santíssimo. Interessante isso. Há muitas nuances, muitas coisas a gente poderia ir analisando desses móveis todos, né, que estão ali. São 7, na verdade, porque a tampa, o propiciatório é considerado um móvel, que cobria água. Então, você contando, eles são 7, né? Alguns acham que tem um formato de cruz nele. Então, há muita relação bonita. Mas no final, no Santíssimo, o processo de justificação pela fé, hoje nós vamos abordar o lugar santo dos santos. Porque é ali que ocorre a justiça de Cristo de maneira definitiva. Ela está sendo disponibilizada desde o início. Tanto o perdão como a santificação e a justiça de Cristo estão sendo sempre oferecidos. Hoje nós não precisamos batizar mais, normalmente lava os pés na igreja formada. No momento de lavar os pés, você dá perdão e oferece perdão. Você veja que o perdão é oferecido o tempo todo para nós, graças a Deus. Nós precisamos. Porque não há um justo um. Nós somos pecadores, a gente precisa dessa misericórdia do Senhor constante. Mas o tempo todo Ele está nos santificando. Se você come o quê? Pão. Se você come pão. Se você ora, como você passa um dia sem orar? Como você não tem comunhão com Ele? Como é que você vai crescer se você não tem esses momentos com o teu Criador? Que oportunidade, irmão, que o Senhor está nos dando. O tempo é breve, está tudo terminando e nós precisamos correr. Vamos ver o que é justiça agora? Vamos para o profeta Ezequiel, capítulo 18. Quem achar pode ler para mim, assim vamos ver se vocês participam um pouco. Ezequiel, capítulo 18, quem achar pode ficar de pé e ler para mim o verso 19. Ezequiel 18, 19. Esse verso vai tentar explicar o que é justiça para nós. Vamos tentar extrair dele esse conceito. Mas disseis: por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou. Por isso, certamente viverá. Obrigado, Vera. O que esse verso está nos dizendo? Não é? O que nós queremos extrair dessa palavra do Senhor? Que esse filho, esse homem aqui, ele era reto e justo. Não é o verso está dizendo. E o que significa isso? Em seguida diz assim: ele guardou os meus estatutos. Ele é reto e justo. Ele guardou os meus estatutos. Ele obedeceu. Justiça é obedir. Pecado é desobedir. As duas palavras são opostas. O que é o oposto do pecado? O pecado é transgressão da lei, é a única definição. E o que é obediência? É guardar a lei, é obedecer a lei. Como é que nós saímos aqui fora, pecadores, transgressores, e o Senhor nos leva lá para o Santíssimo,
e agora nos transforma em obedientes. Como é que o Senhor consegue fazer isso? É isso que estamos estudando hoje. Já entendemos que é quando Ele habita em mim. Grave bem isso. Não é a sua obediência. Por favor, você nunca vai conseguir. É a obediência de quem? De Cristo. De Cristo. É dele que nós estamos buscando. Por quê? Só Ele viveu a nossa vida aqui e foi perfeita. A vida foi perfeita. Ele obedeceu perfeitamente. Então Ele conquistou méritos. E esses méritos Ele oferece a quem? A todos nós. Isso é graça. Isso é a justiça de Cristo. A justiça de Cristo é receber a obediência dele. Então, você vai obedecer, vai. Mas é você? Não. É Ele. Mas como assim? Nós vamos estudando. E o Senhor vai te dando hoje, até o final da tarde, o entendimento completo. E você vai ficar grato ao entender que você pode descansar. Irmãos, nós entramos num estado de Shabbat, liberal. Descanso. Você sabe, você vai entender claramente que você só tem que fazer aquilo ali. Ó. Irmãos, é só isso que o Senhor pede. Por que eu tenho que fazer? Não tenho que fazer nada? Tem. Aquilo ali, ó. Querido, confesse. Paulo diz, quando eu sou fraco, é o que eu sou forte. Você entende essa frase agora? Eu entendi há poucos dias isso. Quando eu reconheço que eu sou pecador, transgressor, que eu nunca vou ser obediente, que eu sou fraco mesmo. Quando eu digo isso ao Senhor, pondo a mão sobre o cordeiro, né? Imaginando isso, é que eu sou forte. Porque quem na verdade é forte? É Ele. Toda a obra vai ser feita por Ele, irmãos, daqui para frente. Mas o Senhor vai vir, vai acontecer tantas coisas, o fim do mundo, Babilônia. Queridos, quem é que vai derrubar as muralhas? Os anjos de Deus. Os anjos de Deus. Quem é que vai conquistar Jericó? Vencer aqueles gigantes, aqueles exércitos, aquelas armas? Deus. É você? É a sua obediência? Não, querido. O nosso papel vai ser pegar o quê? A arca e Marcha. Você entende aonde Deus quer nos levar? O povo de Israel não entendeu. Nas outras cidades, eles começaram a pegar a arma e achar que eles que tinham que enfrentar. Nunca foi isso. Eles não tinham que fazer isso. Era para ser uma obra. O que aconteceu em Jericó era para ser Canaã inteira. Eles nunca entenderam. Nós estamos justamente na mesma situação. Nós achamos que somos nós. Como é que nós vamos evangelizar a janela 10 por 40, Vera? Como é que vamos evangelizar? Vamos, calma. É Deus que vai fazer. Fique tranquilo com a janela 10 por 40. Ou com essas tantas cidades aqui que não conhecem o calma. Deixe o Senhor fazer através de você. Você pode colaborar se Ele quer. Deixe Ele fazer. A partir de hoje você vai deixar Cristo fazer tudo. Esse é o exercício. Amém. Eu sei que para mim tem sido difícil. Confiar e não atrapalhar. E só fazer aquele gesto para mim. Todo dia confesse, irmão. Diga, Senhor, eu sou fraco. E quando você se levanta, você vai ser forte. Você entendeu. Queridos, Romanos 5, 17. Onde é que eu encontro a justiça de Cristo? Vamos lá para Romanos. Nós sabemos, né? Estamos falando disso toda hora. Nós vamos ler a Bíblia, né? É a palavra. Se a palavra não fala, não adianta ninguém falar aqui na frente. Paulo aqui fala para nós agora. Romanos 5, 17. Alguém, por favor, que ainda não leu, fique de pé, leia para mim, em voz alta. Vamos lá, irmãos, coragem. Romanos 5, 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então é através de quem? Não conseguiram extrair do verso? Não viram o nome de ninguém aí? Jesus Cristo é por meio de um só. Tudo isso que estamos falando é só por Ele. É Ele que nos oferece a sua justiça. Agora, como é que Ele faz isso? Vamos descobrir como é que Ele faz isso? Bom, a Bíblia
Tem várias ilustrações. Vamos ver uma delas aqui. Profeta Isaías 61. Alguém vai ler para mim também. Se for tocado aí, fica de pé e lê para mim Isaías 61, verso 10. Ele nos envolve com o quê? Justiça. Com um manto de justiça. Sim. Um manto, eu achei bonito. Ele nos envolve. É assim que a justiça vem. É algo carinhoso, irmãos. Como ele diz assim, como a galinha que junta os seus pintinhos debaixo das asas. Eu imagino Jesus fazendo isso. O santuário tem essa ideia, né? Esse pano branco, esse linho branco alto representa Jesus nos abraçando, oferecendo a sua justiça para nós. Não é o plano da redenção todo. Era branquinho esse tecido ao redor. Imagina o deserto, aquele branquinho assim, quase não aparecia. Jesus veio sem beleza e sem formosura. Aquela tenda, nós falamos outra vez, era marrom, né? Uma pele de animal, texugo. Não era bonito de fora assim, mas era envolvente. Né? Como a graça de Jesus que nos envolve, que Ele nos oferece. Nós citamos Adão e Eva, né? Jesus foi e ofereceu para eles uma veste nova. A gente lembra também aquela cartinha que Jesus escreveu para nós em Apocalipse, capítulo 3. Você já leu a cartinha? Nunca leu? Laodiceia, vem lá. Cartinha do Laodiceia, para nós. E ele fala que a gente está com uns probleminhas lá. E quando ele diz que nós estamos luz, ele oferece o quê? Vestes. Ele oferece vestes. Então, a Bíblia o tempo todo está falando da justiça. Quando você chega no Apocalipse 21, fala que Jerusalém, que representa o povo de Deus, ela está ataviada como uma noiva, uma veste linda, branca. Tudo isso representa a justiça de Cristo. Os sacerdotes, quando andavam para lá, dentro do santuário trabalhando, como é que eram as vestes dele? Lá não tem uma figura pequenininha. Branca, linho branco, torcido. Só tinha um cinturão azul celeste. Assim. Lindo. Tudo aquilo representava, fazia lembrar da justiça de nosso Salvador. Que coisa linda. Então essa ideia dessa roupa que ele nos coloca. Mas, irmãos, aí que está o problema. A gente acha que pode ficar sujo por baixo até Jesus voltar. E que lá ele vai fazer assim, ó. E aí nós vamos seguir, de repente vamos entrar no céu. É isso que você vê no santuário, irmãos. Você vê essa mágica, assim, de repente, você fica puro e entra lá. Eu não vejo isso no santuário. Eu vejo um processo de santificação. Eu vejo um abandono de pecados. Eu vejo vitória sobre pecados. Eu vejo que Jesus está me oferecendo a sua vitória. Quando ele morreu naquela sexta-feira, irmãos, quem morreu com ele? Nós morremos com ele. Lembra se o pecado estava sobre o animal? Você morreu. Quando ele ressuscitou, quem nasceu com ele? Para uma nova vida. Amém? É isso que representa a ressurreição de Cristo. O novo nascimento. Todos nós nascemos de novo, Vera. Porque Jesus ressuscitou. Para nos dar uma nova vida. Amém. Só que é a minha vida agora. É a vida de quem em mim? Cristo. Porque o meu eu foi para onde, Vera? Ó. Porque a minha justiça é o quê? Lixo. Tem que morrer. Tem que morrer. Isso nós vamos ver já já. Você falou, você lembrou. Nós vamos ver já já. Queridos, vamos ver Zacarias 3:3 para ver se nós estamos pensando da forma certa. Alguém lê para mim Zacarias 3 e 4. Pode ficar de pé e ler para nós, por favor. Zacarias 3 e 4. Quem não leu ainda, vamos lá. Coragem, irmão. Aí, jovem. 3 e 4. Ora, Josué, vestido de roupas sujas, estava de pé diante do anjo. Então ele respondeu e falou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai estas roupas sujas dele. E ele lhe disse: eis que fiz iniquidade passar de ti, e te vestirei com outra vestimenta. Obrigado. Muito bem. Então, o que acontece aqui? Você pensa, esse Josué
não é aquele que entrou em Canaã, é o sacerdote, é o sumo sacerdote Josué, onde Zacarias tem uma visão dele, e ele está com as vestes sujas. E o que o Senhor diz para ele, em ordem o Senhor dá, tirai-lhe as vestes sujas. Então, o processo de justificação pela fé, irmãos, o processo para até nós recebermos a justiça de Cristo, que é o final do processo, é você ser obediente. Não é a sua obediência, tá? Não tente. É a obediência de quem? Você tem que entender isso, até você se entregar todos os dias e deixar o Senhor tomar conta de você. É um processo. Comece. Então Josué, ele tinha que tirar as vestes sujas para receber as vestes que o Senhor ordenou que fosse colocado sobre ele. Passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. É a justiça de Cristo. É a justiça de Cristo. Veja como a Bíblia está o tempo todo falando de diversas maneiras da justiça de Cristo no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Porque esse tema é importantíssimo. Essa justiça é receber a mansidão, a Sim, pureza. no final dela você recebe o fruto do Espírito. Está lá, você veja só. Você tem aqui uma semente, aqui embaixo, ó, em cima dos papos de tem uma plantinha, uma sementinha brotando. Ali, não dá para ver, está meio escurinho, mas tem essa chuva temporã. A chuva temporã que nós recebemos foi quando você se converteu. Quando você aceitou Jesus e foi batizado e pediu perdão pelos seus pecados, ali foi chuva temporã. A plantinha começou a crescer. Em seguida você vira o que? Ali no meio, na festa do Pentecostes, com a ajuda do Espírito Santo, dentro do ambiente, lugar santo, você se torna uma árvore. Agora, uma árvore sem frutos, Jesus disse que deve fazer o quê? Então, aí chega o que a galera falou. O processo seguinte não dá para perceber, mas aquela última árvorezinha, ela está cheia de bolinha vermelha. Tem uma figura maiorzinha, vai lá. Vê se você encontra uma figura. Vamos ver se dá. Não sei se dá para ver. Você tem a árvore, mas depois, na festa dos tabernáculos, irmãos, que tem relação com o nosso encontro com o Pai, porque a Páscoa é no pátio. Cristo morreu por nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No lugar santo, nós comemoramos o tabernáculo, o Pentecostes, porque o Espírito Santo é muito presente ali para trabalhar no nosso coração e nos dar vitória. Agora, quando nós chegamos, depois da reforma de saúde, estudando o Espírito de Profecia, nós chegamos agora diante da arca, estamos prontos para o selamento que está para chegar, o alto clamor, este assunto. Então, você recebe a chuva serôdia. E a chuva serôdia, vocês trabalham no campo, ela serve para amadurecer o fruto. Agora o fruto amadurece, porque recebeu aquela última chuva e ele fica bonito, aí você pode recolher os frutos. Aí chegamos no que a Vera falou: o amor, a paz, a alegria, a bondade, a gentileza, a fidelidade, o domínio próprio. Então é um gomo, assim, é uma fruta com diversos gomos, lindos, maravilhosos, que o Senhor vai oferecendo através da sua justiça. Esse é o processo final da justificação pela fé. Pela fé de Jesus. Vamos ver à tarde, depois do almoço. Não é qualquer fé não, né? Essa fé que a gente tem aqui, assim, mirradinha. É uma fé que, pelo menos, tamanho de um grão de... Já está bom, viu, Vera? Se vamos mostrar, já está bom. É bem pequititinho, né? Queridos irmãos, avancemos. O que Paulo fala sobre isso, irmãos? Gálatas 2, esse é super conhecido, mas tem que ler, né? Dentro desse processo de abandonar o eu, não pode deixar de ler. Gálatas 2, 20. Quem puder ler para mim, fique de pé, por favor, esse conhecido verso de Paulo. Vitorioso verso de Paulo, Gálatas 2. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo teve em mim, esse que agora tenho da carne, e vivo pela fé no Filho de Deus, que nem amou esse mesmo, e entregou por mim. Amém, amém, Jesus. Que pensamento lindo, irmãos. Será que Paulo abandonou o seu eu quando ele falou isso? Será que o eu de Paulo virou pó quando ele disse isso? Não vivo mais eu. Se eu não vivo mais, eu morri. Quem morreu fica nervoso, irmãos? Briga
briga com a mulher em casa? Quem morreu briga com o filho? Quem morreu perde a paciência? O Wilson, eu acho que morreu. O Wilson é calmo, né? Eu acho que o Wilson. Mas o Wilson, eu acho que morreu. O Wilson é calminho, né? É uma paz. Ele entendeu isso há muito tempo. Queridos, é assim. É o Wilson. Olha para o Wilson. É assim. Eu vou chegar lá, Wilson. O meu eu virar pó. E aí quem vive em mim? Cristo vive em mim. Cristo só vive em você. A justiça de Cristo só vai até você, só vai habitar o seu coração, tomar conta de você, se você morrer. E lembre-se, se você morre, você fica chateado com o que as pessoas estão falando de você, né? Não fique chateado. Não fique chateado. A nossa reputação é importante? O que é importante? O nosso caráter. E a justiça de Cristo constrói um caráter. Não se preocupe com o que eles estão falando. Deixa lá. O importante é o nosso caráter. O Senhor sabe o que nós estamos buscando de fato. Mas você é parecido com isso. Hã? Você é parecido com isso. É? É sim. Não, você não me conhece. Queridos, olha esse pensamento em parábolas de Jesus, 159. Todavia, Senhor Norte diz, ninguém se pode esvaziar a si mesmo do eu. E aí? Não dá para isso, você não consegue. E o que eu faço? Somente podemos consentir que Cristo execute a obra. Quem é que executa a obra de matar o eu velho? Cristo. Então, mesmo que você queira, você vai brigar com a mulher, vai brigar com os filhos. Então, quem tem que fazer essa desconstrução de mim mesmo e jogar no ponto? É Cristo que tem o poder. Muito bem. Romanos 6, 7 fala que aquele que está morto está justificado pelo pecado. Amém? Exato. Bem lembrado esse texto. Romanos 6? 7. Olha que lindo. Nossa, Paulo fala muito disso, né? Então, ela continuando, ela diz, somente podemos consentir em que Cristo execute a obra. Então, a linguagem da alma será, Senhor, tome meu coração, conserve-o puro, molda-me. Essa deve ser a nossa oração. Ou seja, se você não autorizar, o Senhor não vai fazer mudança. Se você não pedir, Ele não vai fazer mudança. Se você achar que você está bem assim, não vai fazer mudança. Você tem que reconhecer a sua fraqueza e pedir para Ele, Senhor, molda-me, muda, mata-me. Né? O meu erro, que eu vi em pó. Então o Senhor faz essa obra. E às vezes essa conversa com Deus, às vezes tem que ser todo dia, irmãos. Quase todo dia a gente tem que lembrar Senhor. Me faça fraco, para que eu possa ser forte. Diga assim. Deus não pode levar pecadores para o céu. Não vai levar. Então, a sua santificação tem que acontecer aqui. Para mim, está desenhado. Jesus desenhou isso, porque Ele sabia que hoje a gente ia ter dificuldade. É claro que é mais fácil eu pensar que eu já aceitei Jesus, vou levando, e quando Ele vier, Ele é muito bom, vai me levar para o céu. Vai transformar Isso é o no que eu dia vejo, que é fácil, né? Tranquilo. Mas, irmãos, eu vejo isso aí, isso. Mas também não é difícil. Porque quem é que está fazendo todo o processo? Quem é que está carregando sangue? Quem está me santificando, oferecendo obediência? Ele nem está falando certo, você tem que ser obediente. Não, filho, peça ajuda. Faz aquilo ali só. Se humilha. Irmãos, está tão fácil. Por isso que nós vamos chegar no céu, espero que nós cheguemos, nós vamos dizer, Senhor, foi tão simples. Foi tão simples. A gente não imaginava que seria tão fácil assim. A mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo, e seu fruto é para a santidade. Vamos agora ter uma outra abordagem desse tema. Veja só, aqui está em Eventos Sinais, página 115. Ela diz, eu vou repetir. A mensagem da justificação pela fé, que está desenhada no santuário, perdão, santificação, obediência de Cristo em nós, meu eu destruído, Jesus toma o trono no meu coração,
acaba a rebelião, eu me reencontro com o Pai. Esse processo é a mensagem do terceiro anjo. Olha esse texto aqui, Senhor. Diga. Dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós o espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus. Aí está discriminado o processo. É isso. E essa é a mensagem do terceiro anjo. E seu fruto é para santidade. Veja, isso aí é um processo de santidade. De santificação, que é justificação. Torna santo. Você se torna obediente. Não é? Mas não a sua obediência. Desista. Por favor. É a dele. E tenha paz, porque não é a sua. Fique em paz. Tá bom? Não é para ninguém ficar hoje mais. Ai, como é que eu vou fazer? Não, você não vai fazer. Você só tem que fazer aquele gesto inicial todo dia. Entregue isso a ele, deixe com ele. Fique tranquilo. E aqui no final ele fala que nós vamos ter vergonha do nosso passado. Ele fala aqui, ó. Ah. Então vós lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades, das vossas abominações. A aproximação com Deus, que é santo e puro, naturalmente a gente percebe como nós nos achávamos tão santos. Nós somos tão Só produzimos lixo, né? Eu olho para trás e quanta perda de tempo, quanta coisa desnecessária. Irmãos, eu posso ler o que o Prescott falou? O Prescott, pioneiro, ele pega e diz assim, ó, no texto: ele tomou a humanidade e se tornou pai dessa família humana. E ele se tornou pai, unindo-se assim à humanidade. E a carne que ele tomou, na qual ele habitou, era a nossa carne. E nós estávamos lá nele, e ele em nós. Assim como Levi, lá em Abraão, e assim como o que Abraão fez, Levi fez em Abraão, assim o que Jesus Cristo fez na carne, nós fizemos nele. E esta é a verdade mais gloriosa do cristianismo. É o próprio cristianismo, é o cerne, a vida e o coração do cristianismo. Ele tomou nossa carne, a nossa humanidade, foi encontrada nele, e o que ele fez, a humanidade fez nele. Uau! Prescott foi longe. Ele demorou um pouco para entender, né? Ele resistiu no início a essa verdade. Mas quando ele aceitou, ele abraçou. E as pregações dele se perdiam. Você não vai, onde ele viajava, as pessoas falavam: uau, que homem de Deus inspirado. Porque é uma profundidade tremenda. Ele entendeu a mensagem da justificação pela fé na sua profundidade. Prescott foi uma bênção para a igreja. Lindo texto. Que livro é esse? Você só tem um toque. Mas tem alguns livros publicados dele aí, muito interessante mesmo. É A Família Divino Humana. Ok, é isso aí. Eu tenho esse, muito bom. Em Filipenses 2,5, não precisamos ler, mas lá diz assim, irmãos, que tendo a mesma mente, isso não é a versão King James, talvez não seja a versão que você tem aí, tendo a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Para haver essa transformação, nós precisamos ter a mesma mente que há em Cristo Jesus. É assim que ele nos transforma, Garcia. E aonde está a mente de Cristo? Onde é que você encontra a mente de Cristo? Vos apresento a mente de Cristo. Na Bíblia. A mente de Cristo. E a gente não lê. Pela contemplação nós somos Transformados. Onde é que eu contemplo Cristo? Ele vai aparecer para você daqui a pouco aqui? Vai falar com você? Não, ele não vai para isso. Porque ele já deixou a sua mente. Não, é tão precioso esse livro. O Wilson, a gente lê tão poucos. Não tem tempo, não correria, não corre. Querido, nós estamos com a mente de... Você sabe o que é isso? Os pensamentos transformadores dele. Então, quando você lê a mente de Cristo, Garcia, se você andar comigo todo dia, você acha que daqui 1 mês ou 2, você vai estar meio que rindo igual eu rio, meio falando igual eu falo? Você acha que você vai estar meio parecido comigo, assim, convivendo junto? Você percebe que... Então não é uma coisa também tão sobrenatural que Deus está propondo para nós. Se você estuda a mente de Cristo todo dia, daqui a algum tempo você acha que você vai ser igual a quem?
Filipenses, o senhor falou? Filipenses, eu falei 2:5, mas na versão King James. Porque na outra fala nossos sentimentos, o mesmo sentimento que é em Cristo Jesus. Mas aqui em James fala a mesma mente que é em Cristo Jesus. Achei mais próximo, né, do que nós estamos tentando transmitir aqui. Filipenses 2:5. Muito bem. Mas o texto na ordem, as mensagens da justificação pela fé e da justiça de Cristo, que é o processo de justificação pela fé para nos levar a receber a justiça de Cristo, né? Está sempre sendo oferecida. São velhos. Então ninguém está inventando nada aqui. Colocadas onde deviam estar, na mensagem do terceiro anjo. Então nós percebemos que a senhora White o tempo todo, tem mais texto, mas não dá tempo, ela está aproximando essa mensagem da justificação pela fé e do recebimento da justiça de Cristo como sendo a terceira mensagem angélica. Hoje nós estamos pregando que mensagem angélica? A terceira. A primeira e a segunda foram fortemente pregadas por Guilherme Miller, aquele movimento todo, culminando em 1844. A partir dali começou a pregação das três mensagens, mas a terceira é a ênfase. A ênfase agora é a justiça de Cristo, nesse momento que estamos. Então essa é a mensagem preponderante. Será que a Bíblia nos ajuda a entender isso? Vamos para Oséias. Oséias, capítulo 6. Tenho aqui uns minutinhos para terminar. Para ver se eu termino antes do meio-dia, irmãos. Para os irmãos não ficarem muito bravos comigo. Oséias 6, 3. Quem puder, leia para mim. Vamos analisar com calma esses textos. Oséias 6, 3. Pode ler mesmo. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele nos virá como chuva serôdia que rega a terra. Muito bem, muito obrigado. Então aqui o Senhor nos diz, primeiro, nós devemos prosseguir a conhecer quem? O Senhor. Senhor. O que é que nós estamos estudando hoje, você acha? É o trabalho dele. Tudo que ele faria é um resumo que ele fez por nós. O que ele está fazendo. A tenda é Jesus no céu, o pátio é a terra, o que ele fez na terra por nós. A tenda é o que ele está fazendo por nós no céu. Ele já passou pelo lugar santo. Nós devemos desfrutar dessas bênçãos. Agora ele está no Santíssimo. Nós deveríamos estar lá com ele, fazendo as reformas, estudando a profecia, prontos para receber a sua justiça de maneira ampla, completa e restrita. E ali o que acontece? Como diz aqui, quando você conhece o Senhor, entende a obra dele por você, você recebe a chuva serôdia, que rega a terra, faz o fruto crescer. Quando os discípulos, lá, quando Jesus estava para ir embora, de vez, ficou 40 dias com eles, e falou, fiquem aí mais 10 dias, orando, pedindo perdão, meditando sobre tudo isso, eles ficaram mais 10 dias. Aí eles entenderam a obra de Cristo por eles. E aí o que é que veio sobre eles? A chuva temporânea, que veio em forma do Pentecostes, tão forte que foi, que 3.000 se batizavam por dia. Hoje, quando nós aqui reunidos entendermos a mensagem da justiça de Cristo, a obra que ele fez por nós, no tempo que nós estamos vivendo, que chuva que o Senhor vai trazer sobre nós? A chuva serôdia. E o seu caráter vai ser transformado, você vai receber o fruto do Espírito. E você vai pregar dessa maneira em alto clamor. Em alto clamor. Que mensagem foi pregada a alta em 1844? Foi o clamor da meia-noite. Um clamor também. É um pedido. Vera, se arrependa. Jesus está voltando, Vera. Eu clamo, eu peço que você estude a Bíblia, aceite. Babilônia caiu, Vera. Essas igrejas, elas não querem aceitar, mas Jesus está voltando agora, no dia 22 de outubro de 1944. O clamor da meia-noite. Mas agora, irmãos, é o alto clamor. O alto clamor é o clamor da madrugada. Ele é depois da meia-noite. Por isso que vai alta, mas tem um texto, eu anotei aqui. A hora que chegar, eu só cito para vocês marcarem. Vai alta a madrugada. Porque agora nós estamos na véspera do nascer dos dias, do sol. Quem é que chega no nascer do sol, irmãos? Cristo. Ele chega, ele é o nosso amanhecer. Então a mensagem que nós temos que dar agora
Ele é o sol. Ele é o sol da justiça. É o alto clamor. O que vai nos inspirar a receber a chuva serôdia e dar o alto clamor? O conhecimento da justiça de Cristo. Esse tema é que te leva a receber a chuva serôdia. E é esse tema que você sai para proclamar de madrugadinha, quando está amanhecendo. Irmão Garcia, se arrependa, Jesus está voltando. Se prepare, abandone seus pecados. Jesus pode te perdoar, Jesus pode te santificar, Garcia, e Ele pode se tornar obediente. Entregue-se a Ele todas as manhãs. Essa é a mensagem, essa vai ser o apelo, esse vai ser o apelo. Milhares de pessoas vão aceitar, irmãos. Os trabalhadores da Ambev na hora. E nós aqui não queremos ouvir essa mensagem, ficamos brigando, não vai lá, não vai lá, para ouvir isso. Que é do instante até o último instante. Jesus é misericordioso. Irmãos, Oséias 10, 12. A passagem, vou botar aqui, ó. Leia aí, Bela. Respondeu o guarda: vem amanhã e também à noite, e quereis perguntar, perguntai, voltai e vinde. Que horas são? Olha lá, está chegando. Né? Sentença contra do mar, gritam de Seir, guarda, a que horas estamos da noite? Guarda, a que horas? Olha lá. Responde, guarda, vem amanhã e também à noite. Se quereis estar comigo. A Bíblia nos adverte de tantas maneiras, né? É tão lindo o amor de Deus. Como ele clama, e clama, e clama. Queridos, Oséias 10, 12, quem vai ler para mim? Fica de pé aí. Opa! Tira para o Olimpo. As senhoras primeiras, as damas. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Opa! Chova o quê? Justiça. Percebe que relaciona a chuva com justiça? Justiça. É a palavra do Senhor. Relaciona a chuva com a justiça de Deus. A chuva está caindo, irmãos. A chuva está caindo. Amém. Mais uma história, vai? Vocês suportam mais um pouquinho? Vocês estão com muita fome? Não. Estou achando que alguns estão. Mas vamos lá, mais 10 minutinhos, mais uns minutinhos. Ezequiel 47. Vamos só entender, eu achei tão linda essa. Quando o Senhor mostrou esse texto, irmãos, eu nunca tinha entendido, mas à luz disso que nós estamos estudando no santuário, dessa caminhada, do nosso crescimento, da forma como o Espírito quer nos envolver. Ezequiel 47. Eu estou na página errada aqui. Espera lá, não, eu nem achei aqui. Peraí, eu vou passar. Agora eu passo. É o verso 3 a 5. Ezequiel 47. Vocês vão falar, mas o que é isso que nós estamos vendo? Eu achei tão estranho, mas é tão lindo a compreensão. Ezequiel 47, 3 a 5. Quem vai ler para mim? 3 a 5? O cavaleiro, a esposa leu, agora o nosso irmão. Depois a irmã. Tem mais um. O senhor quer ler para nós? Assim não tem briga de casal, depois né? Saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu ainda mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se desviavam, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Muito obrigado, querido. Queridos, aí está uma visão de Ezequiel. Ele vê um homem que está entrando no rio que sai do trono de Deus. Você pode ver no início desse capítulo. São águas purificadoras, são águas do Espírito, velho. Então, Jesus manda esse homem entrar nas águas. E ele entra nas águas. E as águas batem aonde? Aqui embaixo.
Quando as águas do Espírito batem em você, querido, e ela está no tornozelo, você ainda toma conta de você. Você vai para onde você quer, você faz da sua vida o que você quiser, mas em seguida o Senhor mede 1000 côvados ou 500 metros, fala, pode entrar mais na água. E você vai, agora a água bate nos joelhos. No joelho você ainda consegue se locomover na água? Você faz, sua vida é sua, você faz o que você quiser. Mas eu sou do Senhor, eu sou da igreja, é assim que vivemos hoje, com as águas nos joelhos. Mas chega um ponto que o Senhor mede e fala, mais 500 metros. E você agora está com as águas aonde? No lombo. No lombo, num rio, é fácil, queridos irmãos. Imagine você com a água no rio e no lombo. Não é brincadeira. O Espírito está começando a dominar a sua mente, a tomar conta. Talvez o seu eu aí já esteja indo para o pó, não é mesmo? Mas o objetivo do Senhor é maior. Ele mede de novo e fala, não tá bom, Wilson. Você acha que você está muito santa? Não, Wilson, mais 1000, Wilson. Mais 1000. Pode andar. Agora, Wilson, você está dentro do rio de águas purificadoras. O Espírito Santo te envolve completamente. E quem é que toma conta da sua vida agora, irmãos? Jesus Cristo toma conta. Esse é o caminhar. Essa é a justiça de Cristo. Ele te leva de uma vida de pecado, afastado do Pai. E ele falou, eu quero levar o Sérgio a conhecer meu Pai. O Sérgio precisa restabelecer a sua ligação com o Pai. E o Espírito vem trabalhando comigo. E hoje, em breve, todos nós estaremos mergulhados nessa água, totalmente dominados por Ele, Senhor. Amém. Que isso aconteça. Quando tiver um povo, 144 mil, um povo remanescente, mergulhado nessa água, quem vai voltar para nos buscar? Isso é a justiça de Cristo. Essa é a consequência final. E a senhora White diz em Testemunhos para Ministros, 512, e estamos no tempo da chuva serôdia. Amém. Não é minha declaração. Note aí, Testemunho para Ministros, 512. Estamos no tempo da chuva serôdia. Tempo em que o Senhor outorgará liberalmente o seu Espírito, água purificadora. Seja fervoroso em oração e vigie no Espírito. Então não tem que fazer mais nada? Seja fervoroso, não atrapalhe. Entregue-se ao Senhor, confesse os seus pecados. Ele só quer que você reconheça que é fraco. E quem vai te fazer forte? Ele vai fazer forte. Primeiros Escritos, página 97. Nesse tempo de tribulações e nações iradas, vocês estão vendo por aí isso? As populações estão iradas. Os governos também estão irados. Nações iradas. A chuva serôdia dará poder à grande voz do terceiro anjo e prepara os santos para estarem de pé durante as 7 últimas pragas. Amém? Amém. Percebe o momento que nós estamos vivendo? É o momento da chuva. Irmãos, hoje essa mensagem é a chuva. Se você entender essa mensagem, aceitá-la e praticá-la e buscar entendê-la mais, essa é a chuva. Não espere por outra. Está acontecendo. Queridos, está acontecendo. O fim não vai vir. Nós estamos nele. Nós estamos assistindo. Mas para isso nós precisamos ter a fé de... A nossa fé pequenininha, a gente fala, não deve ser, não é isso não. À tarde nós vamos ver sobre a fé de Jesus. Deixa eu ler outro texto para vocês aqui. Ainda em Testemunhos para Ministros 507. Pode ser que ela está falando da chuva, esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor, mas nós não a discerniremos nem a receberemos. Será que a chuva está caindo agora? E eu não estou percebendo? Será que tudo isso está... E eu... Pode ser. Ela diz isso. Está aqui, Testemunho para Ministros 507. Pode ser que ela esteja sendo derramada e você está achando que vai ser daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos. Pode ser. A mensagem da justiça de Cristo há de soar desde uma até a outra extremidade da terra, a fim de preparar o caminho do Senhor. Essa é a glória de Deus com que será encerrada, presta atenção, encerrada a mensagem do terceiro anjo. O que vai encerrar a mensagem do terceiro anjo?
A mensagem da justiça de Cristo. Essa mensagem termina a obra, irmãos. Eventos Sinais 116. Para você achar. Vou repetir. A mensagem da justiça de Cristo encerra a mensagem do terceiro anjo. A mensagem do terceiro anjo é a mensagem da justificação pela fé. Nós vemos nesse texto. E a mensagem que encerra a mensagem de justificação pela fé é a mensagem daquele outro anjo do capítulo 18, que se une aos anjos do capítulo 14 de Apocalipse. E essa mensagem é a mensagem da justiça de Cristo. A mensagem da justiça de Cristo é a mensagem daquele outro anjo do capítulo 18 de Apocalipse, que vem em alta voz e se une às três mensagens que já estão sendo dadas, inclusive da justificação pela fé. Então, porque o objetivo final do processo de justificação pela fé é que alcancemos a justiça de Cristo. E essa é a mensagem final. Quando isso acontece, é o fim. E o que nós estamos vendo hoje acontecer em todo mundo adventista? Nós estamos estudando esse tema. Se você acompanhar na internet, vai ver muita gente agora falando da justiça de Cristo. É verdade. Até no NASP lá. Nós somos no NASP agora. Um mês atrás, não é isso? Foi tudo sobre a justiça de Cristo. Os jovens falando. Os jovens quiseram esse tema. Querido, isso é poderoso. Então, veja, essa mensagem que estamos assistindo hoje da justiça de Cristo, ela se une à mensagem da justificação pela fé e ela encerra a obra. E só uma pausa aí, eu li lá no Espírito de Profecia, no ar fala, que ela estava caminhando com o diabo White, Deus deu essa visão para ela, e chegou numa ponte, ele estava com cólera, ele estava muito doente, e ele mergulhou no rio, repentinamente. E ele foi lá no fundo, é como você falou aí do rio caudaloso, né? De águas purificadoras. E a água era muito cristalina, e ele veio com um copo. E ele falou, você precisa beber dessa água. Porque ela estava com muito medo, ela estava muito temerosa que ela perdesse o marido com a cólera. E ele bebeu a água, e ele foi completamente curado e transformado. Aí ela falou, me dá um pouco dessa água. Ele falou assim, não posso. Você terá que, por si mesmo, mergulhar neste rio. Então, ou seja, é individual esse mergulho. É verdade. E esse rio era a graça de Cristo. A confiança total, a entrega total para os cuidados de Cristo na nossa vida. Isso que a Vera falou é verdade, mas esse assunto tem que ser seu a partir de agora. Não é que, eu fui lá na Vera, eu vi uma palestra lá interessante. Não mais. Chegamos num momento, ou você dedica tempo para examinar a Escritura, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e é ela que de mim testifica. Ou você começa a estudar a palavra, para que esse tema pertença a você agora. Ele precisa ser assim, interiorizado, a palavra precisa entrar em você. Então você tem que buscar esses textos e você compreendê-la, aceitá-la e pedir que o Senhor te transforme. Eu sonhei com isso, eu estava no impacto, eu vi o resplendor, a Bíblia estava no meio daquele resplendor, grifado, e Deus falava, estude a Bíblia. Assim, ele não falava com a voz, falava na minha mente, que tinha que estudar, e resplandecia. Ou seja, tinha que, não é ler, é estudar a Bíblia. Tem que estudar. Queridos irmãos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Nós vamos continuar após o almoço esse tema. Espero que você tenha animado para a gente aprofundar um pouco mais, tá bem? Nós vamos cantar um hino agora, para encerrar, e depois vamos ter uma oração final. E vamos lá para a casa da Vera, para o nosso jantar. Que Deus abençoe você.